Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, diz o Senhor, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos ler comigo esse último verso. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse texto, desde o dia 30, 31, que eu venho meditando sobre ele. Porque eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, eu quero começar esse ano para cima, eu quero começar esse ano... Resolvi não tirar férias em janeiro para estar na igreja todos os finais de semana. Eu quero começar um ano incentivando, instigando, bombando, tocando fogo no coração da igreja, para que nós possamos esse ano vivenciar coisas sobrenaturais do Senhor. E para isso nós precisamos, para colhermos o sobrenatural, nós temos que plantar obediência. E nós temos que plantar aquilo que Deus nos dá como sementes. E essas sementes, elas precisam ser compreendidas, elas precisam ser trazidas para dentro do nosso coração, e depois elas têm que ser vividas na prática, porque assim nós iremos alcançar o que Deus preparou para nós em 2015. É o primeiro domingo do ano, é o primeiro domingo de um ano que para nós dessa comunidade será um ano de grandes desafios, será um ano, sabe, de muitas mudanças, será um ano de muita graça, será um ano de muito avanço, será um ano de muita plantação de igreja, será um ano de muita formação de liderança. Eu espero em Deus que se Ele deu uma área de 150 hectares, não foi para as árvores habitarem aquele lugar. Nós entendemos que o projeto a magnitude dele é diretamente proporcional ao que mais importa a Deus: almas salvas e aos pés de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, hoje eu disse: Senhor, eu não quero que seja nada sensacionalista, eu não quero coisas que sejam tipo 2 passinhos, 3 passinhos para chegar aqui ou ali, porque a vida é muito mais complicada do que o que a gente às vezes prefere que ela não seja. Mas o fato é o seguinte: essas palavras de Jesus encheram o meu coração, e Ele me deu nesse texto 3 sementes, e eu quero dar as 3 primeiras sementes nas mãos de vocês. Domingo que vem, pastor Carlito vai dar mais algumas sementes, e a gente junto vai dar mais algumas sementes, e durante todo esse mês nós esperamos ter pelo menos 10, 12 sementes que Deus quer nos dar, para que a gente possa avançar e, semeando-as, colher coisas grandes para a glória do nome do Senhor. Então, estamos aqui nesse texto, que é um texto que tem uma passagem correlata em um outro evangelho. O outro evangelho que fala sobre essa mesma coisa, embora sem muita riqueza de detalhes, é o evangelho de Mateus. No chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do primeiro dos evangelhos, Jesus toca nesse ponto da ansiedade. Ele toca nesse ponto da preocupação. Mas aqui, ele fala sobre
essa questão dentro de um contexto. Eu não li propositalmente, mas vocês observem que no verso 22 que nós lemos, está dito o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Se ele acrescentou isso que nós acabamos de ler, é porque ele disse alguma coisa antes. E eu quero que você tenha a curiosidade depois de ler. Mas eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu para que ele entrasse nesse assunto. O que aconteceu é que um homem levantou-se no meio da multidão e disse: Senhor, faz com que meu irmão divida a herança dele comigo. E Jesus respondeu: eu fui colocado como juiz entre vocês, eu sou árbitro dessa questão. E aí ele contou uma história. Ele disse que um homem rico, que queria sempre ficar mais rico, chegou um momento que ele teve tanta colheita nas suas safras, que ele resolveu construir mais galpões, mais celeiros, para guardar a sua comida. E naquela época a gente sabe que riqueza era tida como comida armazenada, cabeças de gado, né, e joias. Não tinha esses bens como hoje que a gente tem, mas, enfim, era um homem muito rico que resolveu construir mais celeiros. E a Bíblia diz que ele disse para si mesmo: agora descansa, se alegra, fica tranquilo, fica em paz, porque os teus celeiros estão cheios. E Jesus disse: tolo, hoje mesmo Deus pedirá contas da tua vida. E o que você vai fazer com tudo isso? Então, depois que ele propõe essa parábola para a multidão, ele se volta para os seus discípulos. Eu acredito que aqui eu estou falando para discípulos de Jesus, porque se não estamos aqui para seguir Jesus, então vamos para casa, vamos fazer outra coisa, vamos para a praia. Estamos aqui porque queremos mais de Deus, amém, irmãos? Estamos aqui porque confiamos no poder do Deus vivo, e estamos aqui porque queremos seguir a sua vontade. Então, vamos dizer então que Jesus está falando agora conosco diretamente. E ele olha para todos aqueles homens assim: estão vendo tudo isso? Por que vocês têm que se preocupar com o futuro? Por que vocês têm que se preocupar tanto com a vida? Por que vocês têm que estar sempre pensando como será amanhã, o que vai acontecer, o que é que eu vou ter, onde é que eu vou estar? Meu Deus, e a gente torna planos. Jesus não é contrário ao planejamento, e eu falei sobre planejamento domingo passado, no último domingo do ano. O que ele é contra, e o que eu estou pregando para vocês, é que um plano não pode te escravizar. O plano deve ser escravo de você e não o senhor da tua vida, a ponto de te tornar alguém totalmente estressado com relação ao teu futuro. E aí, a palavra que Jesus usa é preocupação. O que é preocupação? É ocupar-se previamente de algo que não está sob o seu controle, que está lá na frente, que está para além da sua capacidade de gestão. E a primeira coisa que Jesus diz é como se ele olhasse para aqueles discípulos e dissesse: não façam como esse homem, não confiem nos seus celeiros, confie em mim. Não confie no que você guardou, confie em mim. Não confie na sua beleza, no seu dinheiro, na sua posição, nos seus títulos, confie em mim. Aleluia! Confie em mim. Deus está dizendo para você: confie em mim. Plante sementes de confiança. A primeira semente, então, que ele nos ensina a plantar para grandes colheitas é a confiança. E ele dá 4 razões, no mínimo 4 razões para eu confiar. A primeira razão que ele dá é quando ele faz a comparação. Olhe para os corvos. Olhe para essas aves pequeninas. Elas não plantam, elas não têm celeiro, elas não trabalham, elas não têm nada de planejamento estratégico na vida delas, mas eu alimento. O vosso Pai alimenta essas aves. Agora, gente, quando a gente vê esse relato de Jesus sobre o corvo, a gente não entra no centro da questão. E quando a gente vê o relato de Jesus sobre o lírio, a gente também não entra na questão de fundo. Presta atenção. O que era o corvo? Uma ave pequena, uma ave insignificante. E mais, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas na cultura judaica havia animais puros e animais impuros. Por exemplo, a vaca era um animal puro. O cavalo era impuro para se comer. O peixe de escama era puro. O peixe de couro era impuro. E aí o corvo estava dentre as aves impuras. Algo que, se alguém comesse, iria se contaminar cerimonialmente. A gente sabe que Jesus quebrou toda essa questão dos alimentos quando ele morreu na cruz por nós. O ponto não é você sair daqui sabendo o que é puro ou impuro. Mas naquele contexto, para aquela audiência, para aquelas pessoas, Jesus se referia ao corvo. E dizer que Deus cuida do corvo
Sabe o que ele estava querendo dizer para aquelas pessoas? E quer dizer para mim e para você hoje? Ora, povo, se eu cuido de uma ave pequena, que além de ser insignificante, é impura, quanto mais você, que eu fiz a minha imagem e semelhança, confia em mim, porque você é mais importante do que as aves. Deus está dizendo que eu tenho a primeira razão de confiar nele, porque eu sou importante para ele. Você é importante para ele. Nós somos importantes para ele. Quando ele diz, você tem valor muito maior do que as aves, ele está dizendo, eu cuido do que para você é insignificante. Como eu não cuidaria de você mesmo, que eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, eu cuido de você. Por isso, confie em mim, porque você é importante. Então, qual é a primeira razão que eu tenho hoje para confiar no Senhor? Diga, porque eu sou importante para Ele. Diga isso, está com medo? Diga comigo, qual é a primeira razão para eu confiar em Jesus hoje? Porque eu sou importante para Ele. Segundo ponto, ele vai seguindo e ele vai desenrolando a conversa, e ele diz assim, no verso 23, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Bingo. Nossa, que confrontação. Como a vida é um fio. Como essa dimensão da nossa existência é frágil. De repente você está aqui e de repente ouve fulano morreu. Nossa, tão novo. Nossa, como pode ser? Deus está querendo nos lembrar uma coisa. Você não tem controle sobre o seu futuro. A única coisa que nós temos é o presente. Porque o passado já foi. O futuro é incerto, sob as minhas análises e perspectivas, mas o presente é hoje. E é hoje que Deus diz para mim, confie em mim, porque você não pode, pelas suas preocupações, acrescentar uma hora sequer aos dias da tua vida, porque todos os dias da minha vida, diz o salmista, estão escritos no teu livro. Gente, Deus está dizendo assim, que preocupar-se com o futuro e não confiar nele é tolice, em primeiro lugar, porque eu sou mais importante do que as aves. E segundo, porque eu não tenho gerenciamento do meu futuro. E aí ele dá uma terceira razão para as pessoas, e ele chega aqui no verso 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês o quê? Precisam delas. Olha o que Jesus está dizendo. Agora ele dá assim uma paulada na cabeça daquelas pessoas. Uma paulada carinhosa. E ele diz assim, peraí. Como que vocês sendo o povo escolhido, como que vocês sendo a geração de Abraão, como que vocês tendo percebido o que Deus fez na história desse povo, como vocês que conhecem ao Deus verdadeiro, como vocês que conhecem ao Deus da criação, estão desconfiando desse Deus. É como se vocês fossem pagãos. Uma vez eu preguei aqui sobre ateísmo prático. O que é ateísmo prático? E aqui não é nenhuma crítica ao ateu. Aliás, eu admiro muito quem tem convicções firmes, ainda que elas sejam diferentes das minhas. Mas eu admiro muito quem vive por suas convicções. Essas pessoas, geralmente, quando se convertem, elas são, extremamente dedicadas ao reino. Porque elas têm convicções muito firmes. O ateu acha que Deus não existe. O agnóstico, como não pode provar se ele existe ou não, prefere viver, se ele existir, tudo bem. Se ele não existir, tudo bem também. Então, acaba não acreditando em nada. Ou seja, é contra a gnose. Gnose é uma palavra que tem a ver com conhecimento. A ideia de que não se pode conhecer a Deus. Agnosticismo. E aí, essas pessoas têm fundamentos muito firmes para acreditar, para deixar de acreditar ou no que elas querem ou deixam de querer. Então, todo o meu respeito para quem é ateu. Mas a questão aqui é que quando eu falei sobre ateísmo prático, há uns 3 anos, eu quis dizer o seguinte: ora, como pode ser? Como é que nós nos dizemos cristãos, mas na prática nós agimos como ateus?
É como se Deus não existisse, é como se Ele não cuidasse de mim, que eu fosse levado pelas ondas da vida, como se eu estivesse jogado ao Deus dará, como se o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Que acaso? Que acaso? Às vezes a gente acha que a nossa vida é um simples casuísmo e que as marés vão nos derrubar e vão nos destruir, porque a gente esquece, gente, que a terceira razão para que eu confie no Senhor é porque Jesus Cristo é Deus e existe um Deus todo-poderoso sobre os céus e sobre a terra, um Deus que cuida de mim, que criou o céu, criou as estrelas, criou o mar, criou os animais, criou a humanidade à sua imagem e semelhança e cuida dela e sustenta ela e alimenta essa criação e cuida de nós. Eu preciso confiar no Senhor, porque há um Deus que existe, que me ama, que está presente e que cuida de mim. Portanto, Jesus disse: confie em mim, porque há Deus sobre a terra. Há Deus sobre a terra. E vocês, não porque merecem, foram escolhidos para experimentar as dádivas desse Deus que existe. Eu convido você em 2015, não diga ser cristão vivendo como ateu, porque se você acredita com a boca e com a mente que há Deus sobre a terra, que enviou seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados e para nos dar a vida eterna, então viva como se Ele existe mesmo, porque Ele é real. Jesus disse: não viva como um pagão, que crê no sol, que crê no acaso. Uns creem na chuva, outros creem na mãe natureza. Existe um Criador. Confie em mim. Você é importante, você não pode mudar o seu futuro, e eu sou real. Amém, igreja? Mas aí ele vai e nos leva para um último ponto sobre por que confiar. A semente da confiança, que é a primeira que eu entrego para vocês nessa mensagem, ela está embasada sobre 4 pilares que Jesus fala aqui nesse evangelho, nessa passagem. Primeiro, o pilar da nossa importância. Segundo, o pilar da nossa incapacidade de gerenciar o futuro com as nossas preocupações. Terceiro, pela certeza de que Deus existe. E quarto, é quando ele diz assim, no verso 30 ainda, ele diz: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês, o que, gente? Precisam delas. Deus sabe do que eu preciso. Salmo 139, o salmista foi muito feliz, inspirado por Deus, quando ele diz assim: antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Antes de pedirdes ao Pai alguma coisa, saiba que Ele já sabe o que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. E Jesus está querendo dizer aqui que Ele vai suprir o seu povo com o que o seu povo precisa. Agora, há uma diferença entre o que você precisa e entre o que você deseja. Quer uma ajuda? Há uma diferença entre o que nós precisamos e o que nós desejamos. Às vezes até que se coincidem as coisas. O que eu desejo é o que eu preciso. Ora, eu nem sempre desejo o que eu preciso. E Deus só vai me dar aquilo que eu preciso. É uma coisa meio louca para a nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo. Qual é o trabalho da ciência do marketing e da publicidade? Aqui também não é uma crítica, é apenas uma análise. O que é que a publicidade e o marketing faz? Eles criam uma necessidade, eles criam um produto, depois disso você precisa dele, senão você vai morrer. Dá um exemplo. Ele chega para você, você tem aquele celular 4.0. Você não sabe o que lhe aguarda quando chegar o 5.0. Agora, o 5.0S, esse vai sair daqui a pouco. Mas vai ficando com o 5. Agora, você não vai ser completo. Antes de conhecer o 6. Mas, o que vem aí é o que você realmente precisa. O 7
está chegando. E o 7 é o número da perfeição. Desejos não são necessariamente pecaminosos ou não são necessariamente egoístas, mas muitas vezes o que Deus sabe que eu preciso virá na forma de algo que eu não desejo. Quem deseja enfermidade? Quem deseja estar desempregado? Quem deseja, por exemplo, passar por provações na vida? Mas no processo de construção do projeto de Deus na vida dos seus filhos, Ele vai nos suprir de todas as nossas reais necessidades para construir em nós a plenitude do seu projeto. Quando São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz: aquele que começou uma boa obra em sua vida, há de o quê? Há de o quê? Há de o quê? Completá-la, até o dia de Cristo Jesus. E esse completar, que é me levar a um processo de semelhança à pessoa de Jesus, e cristianismo é isso, não é rito, cristianismo não é absolutamente, eu nem gosto de dizer que cristianismo é uma religião, no sentido estrito da palavra. Cristianismo é um relacionamento com o Deus da vida, que tem como projeto final, me fazer semelhante, à medida que Ele vai agindo em minha vida, me dando a semelhança do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Por isso que cristianismo é uma obra que Deus está construindo em mim, tendo como modelo magno e perfeito a pessoa do seu filho. Então, Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso, as minhas necessidades, Ele vai me dar. Agora, nem todos os meus desejos vão ser atendidos. Por exemplo, às vezes, quem já passou por isso? Senhor, você vai chegando num canto, e às vezes eu faço as orações: Senhor, eu estou tão atrasado, arruma uma vaguinha de carro naquele estacionamento, quando eu tiver, quem nunca fez isso, né? Ai, Senhor, ai, ai, ai. Outro faz uriúde, outro faz assim, né? Outro roga, eu digo: meu Deus, Tu és o dono de todos os carros do mundo e de todos os estacionamentos. E Tu sabe como colocar uma diarreia em alguém para sair antes da hora e tem uma vaga no meu carro. Aí, está lá a vaga. Às vezes acontece isso comigo. Outra vez eu digo: Senhor, eu queria tanto uma vaga, preciso tanto de uma vaga. Não, meu filho, bote lá no fim mesmo, lá no fim. Precisa andar, você precisa andar. Você está andando muito de carro, você precisa andar. O fato é que as pequenas, médias ou grandes coisas da vida estão sob o controle soberano das mãos de Deus. E Ele me ama. Eu sou mais importante do que as aves. Eu não posso gerenciar o meu futuro. Ele está todo o tempo me dizendo: eu sou Deus, não viva como pagão, dizendo ser cristão, porque eu sei o que você precisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa questão das necessidades, daquilo que a gente precisa e Deus vai atender o que eu preciso, é uma coisa muito bonita. Você não sabe explicar. Se você está passando por alguma provação na sua vida hoje, quem me acompanhou, quem nos acompanhou, sabe quão difícil foi 2013 para mim. E para muitos que vivenciaram um problema muito sério que nós vivemos em família. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Embora dolorosa, hoje eu digo: bendita a provação. Porque Deus construiu coisas que de outra sorte não construiria. Deus fez coisas que de outra maneira não aconteceriam. Escute, quem é amado por Deus pode descansar no domínio dos seus braços. Quem é amado por Deus pode confiar na provisão de suas mãos. E quem é amado por Deus pode descansar em seus grandiosos feitos. Louve ao Senhor por tudo que Ele é em sua vida. Confie nele, porque você é importante, porque você é maior do que as aves, porque você não pode gerenciar o seu futuro, porque Ele é Deus e porque Ele sabe tudo o que você precisa, e você alcançará a felicidade na medida que você entender que o controle da sua vida está nas mãos de alguém que é maior do que você. Louvado seja o nome de Jesus por tudo que Ele é.
segunda semente, ele começa então, Jesus então, ele diz, não faça isso, não se preocupe, você não pode gerenciar a sua vida, você não tem controle sobre uma hora a mais, você não pode, você não tem condições. E aqui ele começa a dizer, num sentido mais claro, ele sai de um aspecto de pedir para que nós não façamos, para pedir que nós façamos. E aí ele diz duas coisas muito bonitas aqui, no final do texto, quando ele diz assim, ó, verso 31, leiam comigo. Busquem, pois, o que, gente? O reino de Deus. E essas coisas todas lhes serão o quê? Acrescentadas. Então, ao invés dele dizer, não se preocupe, não faça isso, porque você não tem como gerenciar. Então eu tenho 4 razões para confiar nele, já falei sobre isso. Agora a segunda semente é sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque ele diz assim, busque o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente não entende o que é o reino. O que o reino não é? A igreja não é o reino. A igreja faz parte do reino. A igreja propaga o reino. O reino de Deus, ele se contrapõe ao reino caído onde nós vivemos. O reino de Deus impera a justiça, a graça, o amor, o perdão, a salvação, a misericórdia. O reino dos homens impera o egoísmo, o medo, a inveja, a prepotência, a arrogância. Quando Jesus disse, busque o reino, primeiro, busque esses valores, viva esses valores, seja um representante meu na face da terra. E eu pedi a Deus, Senhor, eu quero uma frase para eu dar para as pessoas, para entender o que significa, em resumo, buscar o reino. Me represente na terra. Viva como eu vivo, faça o que eu faria, beije como eu beijaria, abençoe como eu abençoaria, perdoe como eu perdoaria, e leve graça, paz, justiça, equidade, responsabilidade social, onde quer que você esteja, porque aí você estará me representando, e automaticamente no reino dos homens, você estará vivendo os valores do reino de Deus. É um contraponto. Então Jesus está dizendo o seguinte, a essencialidade da minha vida não são as preocupações com essas coisas acessórias, porque ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é tudo que transcenda, que saia do core, que saia do essencial, que é que a minha vida seja uma vida que reflita a glória de Deus na face da terra, e que eu possa viver os valores de Deus onde quer que eu esteja, como seu representante. Então, ele cuidará de me dar o acessório, se eu focar no principal. O que é acessório? Acessório é a minha vida, a minha casa. O principal é o reino. O que é acessório? Um carro para andar. O que é o principal? É o reino. O que é o acessório? O acessório é um emprego. O principal é o reino. O reino de Deus deve estar como foco de centralidade na minha vida, como a segunda semente que eu vou plantar. Porque aí eu não só descanso da ansiedade de uma preocupação que não vai resolver nada na minha vida. Por outro lado, eu começo proativamente e ativamente a agir como agente do reino, representante de Cristo na face da terra, e ele me diz, faça isso, cuide dos interesses do meu reino, que eu cuido das suas necessidades. Gente, isso é muito poderoso. Quando a gente olha a história dos primeiros cristãos, quando a gente vê a história dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles passaram por grandes perrengues, mas o Senhor os manteve. O Senhor cuidou deles. Paulo estava preso em Roma. Deus levanta a igreja de Filipos para levar mantimentos. Porque lá em Roma, sabe o que é que ele estava fazendo? Ele na cadeia entendeu que o que ele precisava naquele momento era passar por aquela cadeia, porque foi através da cadeia que o Império Romano foi evangelizado. Foi através de uma prisão injusta de São Paulo, que a guarda do pretório, a guarda do rei, veio a conhecer a palavra de Jesus. Sabe o que aconteceu com o Império Romano? Ele foi implodido de dentro para fora. Porque foram conversões em massa. E Paulo começou esse trabalho, mas Deus cuidou dele. Mandou Epafrodito lá, como mensageiro, levar mantimentos. E ele disse, vocês trouxeram mais do que o que eu precisava. Porque o nosso Deus é aquele que nos abençoa muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, eu vou resumir a segunda semente dizendo assim. Seja um representante de Jesus, que Ele vai cuidar do resto. Faça a vontade dEle, que Ele vai cuidar do resto. Vocês pensam que eu estou preocupado com dinheiro para construir aquilo? Se eu estou preocupado com uma coisa na minha vida e vou levar a cabo, eu quero te obedecer estritamente em tudo o que quiseres que eu faça, porque as consequências de eu buscar o reino de Deus serão os acréscimos e os acessórios que o Senhor haverá de complementar.
Agora, o que é que você está vivendo? Por que você vive ansioso? Muitas vezes. Porque você busca o que é acessório e esquece de viver o que é essencial. Imagina se todos nós pegarmos a semente da priorização do reino de Deus em nossa vida. Gente, é muita bênção que nós vamos colher em 2015. Eu creio nisso. A última semente, repita comigo, confiança, foi a primeira, né? Priorização do reino. E aí Jesus joga uma pá de cal na conversa das pessoas. Como é que começou aquela conversa? O cara gritando, tá lembrado? Jesus, manda o meu irmão, mucuinha, mão de vaca, seu nonô, dividir a herança dele comigo. Não foi assim que começou a conversa? Olha como é que Jesus termina. Verso 33. Venda o que tem, dê esmolas. Jesus é muito engraçado. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus fala agora de um tema, gente, que é muito caro para nós. E muito caricaturado por nós. O tema da generosidade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, ô pastor, esse negócio de dízimo, esse negócio de dízimo. Eu ouvi uma mensagem do pastor dizendo que dízimo foi um negócio que foi estabelecido na lei dos judeus. E que está lá na lei dos judeus. Que as pessoas davam 10% do que tinham e coisa e tal, mas eu ouvi dizer que isso não está mais valendo na nova aliança, não. É verdade? Eu digo, para a sua alegria, é verdade. Para a alegria de muitos que estão me ouvindo. Ufa, graças a Deus. Ah, quer dizer que o fogo do inferno não vai arder na minha cauda? Não, vai não. Eu não vou lhe meter medo, nem se preocupe. Mas você quer saber o que foi que aconteceu na nova aliança? Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que é negar a si mesmo, meu irmão? Você sabe o que é? É você dizer, eu sou agora escravo por amor daquele que me libertou. E que eu saiba, escravo não tem nada. Tudo que ele tem é do seu Senhor. Se você acha que o dízimo foi revogado, foi. Porque Deus agora quer você por inteiro. Na boca do estômago. Não tem regra. Mas tem um alvo. Cada vez mais a generosidade nos afasta da materialidade. E cada vez a generosidade me faz antecipar o estado gozoso da experiência celestial. Porque, no final das contas, dinheiro, bens, títulos, diplomas, carros são apenas acessórios do que a vida realmente é. A sua essencialidade é a minha eternidade, é o que virá no devir da história, é o que eu serei eternamente. E não adianta, gente, eu vou dizer uma coisa, mesmo que você queira negar a existência de Deus, você não pode negar a realidade da sua morte. E aqui Jesus disse assim, não faça bolsa que se gasta. Você que tem 50 bolsas, por exemplo. A bichinha se acaba também com o tempo. Mesmo que você use uma a cada mês. E você passe aí 5 anos sem usar a mesma bolsa. Mas vai lá depois de 5 anos, está enrugadinha, está meio veinha, está meio mofadinha. Quando a tracinha não entra, quando a cor não desbota. Jesus está querendo dizer assim, olha, gente, me entendam, por favor. Eu quero que vocês experimentem a vida em plenitude, como ela é. Quanto mais você depender do que você tem, mais longe você estará de depender do que eu tenho para você.
E aqui, gente, eu fico encantado com as palavras de Jesus, porque a conversa era exatamente essa. Pede para o meu irmão me dar dinheiro, pede porque ele é muito rico, faz isso, faz aquilo, e Jesus diz, vamos vendo o que você tem para os pobres. Ele vai para o outro extremo. 2 livros formataram a minha vida cristã nos primeiros anos. Vocês querem que eu diga para vocês os 2? Primeiro deles, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Esse livro é um clássico. Quando eu li, eu estava no começo da minha caminhada e eu fiquei impressionado como o livro trata bem a questão de uma igreja que é inclusiva. De uma igreja que está atenta e generosa ao sofrimento alheio. De uma igreja que está atenta e é generosa com a pobreza, com a miséria, com o presidiário, com a prostituta. O livro é um romance sobre uma igreja ensimesmada, em que passava mendigos na porta da igreja e entravam na igreja e eles eram tidos como invisíveis. E o desenrolar da história é o Espírito Santo agindo na vida daquela igreja, fictícia ou não, pode ser que tenha sido uma igreja que realmente existiu e que se transformou num romance, mas o fato é que os membros da igreja começam a ser moldados pelo caráter de Cristo. E eles começam a sair das paredes, eles começam a ir para a favela, eles armam uma tenda para pregar em um bairro e começa um grande avivamento, porque as pessoas experimentaram a bênção da generosidade, de serem representantes de Jesus na face da terra. O segundo livro, que moldou muito do meu pensamento, é um livro que eu não sei se o título é Deus é dono do meu negócio ou Deus é dono do meu dinheiro. Isso é um fato real, contado por um grande empresário, que tinha grandes reservas com essa história de dízimo. E ele disse, eu vou provar que eu vou me converter a Jesus e eu não vou dar esse negócio de dízimo para ninguém não. Porque esse negócio de doido, negócio de não vou dar nada para ninguém não, é tudo meu. E aí, com o passar do tempo, ele foi entendendo que não era o dar o dízimo como obrigação, mas o exercício da generosidade é outra coisa. Porque aquela história de dar para receber, eu dou para que eu seja beneficiado. O generoso dá para que o outro seja beneficiado. O que vai acontecer com ele depois, isso aí... Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não aconteça nada. Mas ele se realiza no dar e não na expectativa de receber em dobro. Eu pergunto a você. Sejamos francos, quando você se dispõe a ajudar e a ser generoso com alguém, você se alegra na bênção do que está fazendo ou na expectativa de ser retribuído em dobro? Seja sincero com você mesmo. O fato é que os discursos se concentram muito mais na perspectiva de dê para o quê? Que os seus celeiros transbordem. Não é essa a ideia? A generosidade é uma outra variável teológica. A generosidade, a alegria do generoso está no ato de alegrar o coração de quem recebe, e não na expectativa de receber de volta. Então, gente, quando nós começamos esse projeto, que eu apresentei em 2004, eu usei uma frase meio louca na época, eu disse, não pergunte o que você vai ganhar com isso. Mas diga para Deus o que você vai renunciar para que esse projeto aconteça e abençoe outras pessoas. E foi assim que começou. Joia. E de vez em quando eu ouço um testemunho, eu nem sabia, minha cunhada me disse esse final de semana, Sérgio, eu estava lembrando daquela época, tal, eu não saí perguntando quem deu, quem não deu, quem deu, quem não deu alguma coisa, para a gente iniciar o projeto. Mas ela disse assim, eu estava me lembrando, eu era estudante, aliás, eu estava no começo da minha profissão, e a única coisa que eu tinha para dar, era uma das coisas mais valiosas para mim, os brincos que eu ganhei nos meus 15 anos. Ela contando para mim isso depois de 10 anos. O exercício da generosidade nos deixa mais parecidos com Deus. Esse livro desse cara que tinha raiva da ideia que era passada meio que, sabe, tecnicamente para a cabeça das pessoas, ele experimentou, ele começou a abençoar pessoas, abençoar a igreja, tal. Chegou uma hora que ele olhou para si, rapaz, eu tenho tanto, eu tenho muito mais do que eu preciso, eu tenho muito mais do que eu preciso para ser feliz, para ter uma vida digna. Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar 51% dos lucros das minhas empresas para obras de Deus na face da terra. Não só igrejas, mas fundações para construção de hospitais na África, construção de hospitais na Ásia.
Ele começou a abençoar ONGs do mundo inteiro. E ele se alegrava em fazer isso, e cada vez mais ele se alegrava em fazer isso, e cada vez mais ele prosperava por gostar de fazer isso. Chegou num ponto que ele disse assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar com um dízimo do que eu ganho. E eu vou abençoar com 90% pessoas, família. Porque, gente, às vezes é muito pelegão esse discurso. Abençoar a igreja. Não, gente, a igreja é uma coisa na minha vida. Às vezes tem gente do meu lado, na minha casa. Tem familiares que estão precisando da minha ajuda. E eu preciso fazer parte da vida dessas pessoas. E ele chegou um momento que ele disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Ele começou a abençoar universidades para dar bolsas a estudantes pobres. Universidades de alto nível nos Estados Unidos, e começou a formar pessoas que voltaram para suas terras e fizeram a diferença por causa da oportunidade que tiveram daquelas mãos. Antes de morrer, ele tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Agora eu entendi o que é ser cristão. Eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E a maneira como eu administro o que Deus me dá, vai me dar a alegria de viver. Isso foi o que ele fez. Ele começou a dar 100%. Passou o nome, passou a empresa dele, os lucros da empresa dele para instituições. E foi viver como empregado de si mesmo. Você observa que a generosidade nos faz entender o menos ou o necessário, não na perspectiva de que, eu estou dando, que bom, Deus me deu mais. Eu estou dando, Deus me deu em dobro. Eu estou dando, Deus me deu em quádruplo. E ele se contentava com a multiplicação, porque ele poderia ser mais generoso ainda do que o que ele era. Agora, gente, eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. A semente da generosidade não só é financeiramente falando, é de vida. Ser generoso é repartir de si mesmo com os outros. Ser generoso é repartir conhecimento. Um líder generoso, quando eu olho para um líder generoso, um pastor generoso, é aquele que forma outros, que quer ver o sucesso de outros. Um líder de louvor generoso é aquele que diz assim: cara, eu vou fazer esse menino que está do meu lado aqui, ele vai aprender também, e ele vai liderar. Generoso é repartir dádivas que Deus te deu e não juntar para si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o teu coração estará onde estiver o teu tesouro, disse Jesus. Se o teu tesouro estiver na acumulação, o teu coração estará na acumulação. Se o teu tesouro é o banco, o teu coração está no banco, ainda que você diga que o seu coração está em Deus. Se o seu coração está no espelho, quando você se olha e diz assim, coisa mais linda. Se o seu coração, se o seu tesouro é o espelho, o seu coração está no espelho. É o que Jesus disse, se o teu tesouro está no que tu tens, o teu coração está no que tu tens. Não adianta fugir dessa máxima que Jesus nos deu. Então, eu encerro dizendo assim: meu Deus, onde está meu coração? Onde você quer que o seu coração esteja em 2015? 3 sementes, quem pode me ajudar? Confiança, priorização do reino de Deus, e terceiro o quê? Generosidade. Nesse momento você vai experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Confiança, priorização do reino e generosidade. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos abençoe, nos guarde e nos encha de sabedoria em 2015.